Bom, meus amigos, o negócio é o seguinte, então. Tá muito complicado de falar. O que eu vou falar sobre o nosso técnico aí, o nosso treineiro pardal pra muita gente, né? Que todo mundo perde ele fora e acho que chegou o momento fim da linha mesmo. É mais um. Não vou falar que é um discurso de fim da linha, mas eu quero mostrar algumas coisas aqui que comprovam que o trabalho do Rogério Ceni pelo São Paulo já acabou. E eu sei o quanto vai gerar de problema esse tipo de fala, mas vamos pra cima, né? Tô aqui pra fazer um trabalho mais legal possível, só que também tem que ser sério de vez em quando e acho que chegou o momento. Então, vou pedir para que você que está vendo aqui na coletiva do Juba que seja muito bem-vindo e que você que está vendo pela primeira vez aí, se inscreva aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa o like para dar uma moral aí, se você gostar do vídeo principalmente, beleza? Então, vamos lá. Gente, o São Paulo, depois de um ano horroroso, vou dizer assim, um ano bem horroroso, mas bastante horroroso mesmo. Analisa comigo, o São Paulo teve o Diniz recentemente, o São Paulo teve o Crespo recentemente e o São Paulo teve o Rogério até agora. Nós podemos ir, por exemplo, para um lado de Muricy Ramalho, para um lado de Aguirre, para um lado de Bausa, todos os técnicos. O Aguirre colocou o São Paulo na Libertadores, foi quinto colocado, o Bausa foi semifinalista de uma Libertadores da América jogando com um time que beirava o ridículo, o Muricy Ramalho dispensa comentários. Nós tivemos passagens relâmpago ali, por exemplo, de Dorival Júnior e de Cuca, que foi para recuperar trabalhos, por exemplo, como o do Rogério Ceni em 2017. E aí nós tivemos recentemente os técnicos que ficaram um bom tempo lá, que foram o Diniz, que levou o São Paulo a uma liderança de Campeonato Brasileiro, vexames, Mirassol, Lanús, tal, vários vexames, mas ele leva o São Paulo pelo menos para Libertadores. O São Paulo foi para Libertadores com o Diniz. O Crespo foi campeão paulista e o Rogério Ceni ainda não conseguiu absolutamente nada, sagrando assim um dos piores anos da vida do São Paulo. Não foi um ano que brigou para não cair, mas foi um ano onde o São Paulo briga pela 8ª vaga para ir para Libertadores e o São Paulo não tem um time fixo ainda. Nunca na história do São Paulino ele viu o São Paulo chegar em novembro sem saber quem é a zaga do São Paulo, sem saber quem é o meio-campo e ainda vendo uma série de desordem, uma série de baderna no time. Se não bastasse isso, o São Paulino raramente contou com um técnico que fizesse o que o Leão fez com o Falcão. Vocês lembram do que o Leão fez com o Falcão? O Leão, ele arrumou uma tretinha no São Paulo com o Lucas Moura e com o Falcão. Eu lembro perfeitamente bem. O Leão colocou o Lucas para a esquerda, não deu certo, ele volta o Lucas para a direita e substitui o Lucas quando o Lucas mais o obedecia. E aí ele falou, o Lucas eu mandei ele fazer tal coisa, mas eu mandei ele não foi o Lucas, então eu o tirei. Então ele tiraria o Lucas de qualquer maneira. Esse era o Leão no São Paulo. Fez ótimos trabalhos no São Paulo, mas essa passagem com o Lucas foi uma coisa horrorosa. Briga na imprensa com o empresário, falou que o Lucas era uma Ferrari, que o Leão não sabia dirigir e tal. E o Falcão sequer teve chances ali, jogava os minutos do André Anderson, né? Ele jogava os minutos do Ferrarese, os minutinhos do Bustos, foi o que o Leão fez com o Falcão. Mas isso eu lembro que foi um caso muito raro. Nós vamos lembrar de fatos isoladíssimos de um técnico que não colocava certo jogador que a torcida queria. É muito isolado, é muito difícil de ver isso no São Paulo. E com o Rogério Ceni, isso não é um acaso, isso não é um evento isolado, isso é uma regra. O Rogério Ceni ele fechou com a panelinha dele, vou repetir aqui, porque eu quero me comprometer nesse vídeo, eu quero ficar bem comprometido. O Rogério Ceni fechou com a panelinha dele, tá? E isso é revoltante por torcedor são paulino. O cara está fechado com uma panelinha inexplicável, tá? Resultados não refletem a manutenção desse técnico no cargo do São Paulo. É um ídolo, total respeito a ele, queria que ele desse certo no São Paulo, não acredito nem 1% em dar certo no São Paulo, porque ele é um técnico que foge completamente da normalidade. Só para vocês terem uma ideia, todo mundo que assistiu São Paulo Atlético Mineiro, que eu conversei pelo menos, eu não tô aqui para ser o porta-voz de quem quer que seja, mas todo mundo que eu conversei viu o Nestor ser o pior homem em campo. Todo mundo que eu conversei, Nestor, e eu fiz uma live, tá? Então se eu fiz uma live eu conversei com 1000 pessoas simultaneamente ali. Todos viram o Nestor ser o pior homem em campo e todos, tirando o Caleri, né, não conta, o Caleri não conta, viram o Ferrarese ser o melhor homem em campo, certo? Estamos de acordo até aqui?
Nestor pior, Ferrarese melhor, tirando o Caleri, que foi melhor, lógico. O Rogério Ceni, na coletiva de imprensa dele, ele chegou e teve a pachorra de falar que o Nestor suspenso vai fazer muita falta e que você aí, São Paulino, vai entender agora o quanto que o Nestor é importante para esse time, o quanto que o Nestor faz falta. Então ele pegou o queridinho dele, o panelinha dele e falou que vai fazer muita falta para o próximo jogo. Em contrapartida, ele criticou abertamente o Ferrarese por ser o responsável direto por um gol de pênalti que o São Paulo toma. Então ele falou que o Ferrarese deu um passe errado, ele desconsiderou completamente que o Ferrarese deu um lançamento pro Nestor, queridinho dele, e o Nestor perdeu um gol feito no lançamento longo, alto pro Nestor, do Ferrarese. Caleri recebe um passe na área na medida para fazer o gol também do Ferrarese. E o Léo Pelé, outro dos queridinhos do paneleiro Rogério Ceni, recebe um passe na medida dentro da área também em condições de fazer o gol. O Ferrarese deu 3 assistências claríssimas de gol, e isso não foi falado. Sem falar que é o melhor zagueiro do São Paulo hoje, com a ausência do Arboleda. Dito tudo isso, o cara foi criticar o Ferrarese pelo gol, que é um pênalti que é cometido sem querer pelo Pablo Maia. Espera aí que nós vamos conversar agora bem sério sobre isso aqui. Vem comigo. Bom, o Rogério Ceni, então, se ele é o cara que critica o Ferrarese e elogia o Nestor num jogo onde todos viram que o Nestor foi o pior em campo e o Ferrarese foi o melhor, isso não é também um momento isolado. O Rogério Ceni fez a mesmíssima coisa com o Gabriel Neves, tá? Eu não esqueço disso aqui não e nunca vou esquecer. O Gabriel Neves, ele é um jogador que sempre que entrou pelo São Paulo na gestão do Rogério Ceni, agora eu vou falar, porque do Crespo parece que tinha um problema muscular ali, não tinha músculos prontos. Ele era um jogador que ficava ali tentando se ambientar, não dava nem pra ver se era bom ou ruim. Com o Rogério Ceni, Gabriel Neves estava pronto. Então ele pega o Palmeiras, ele pega alguns times. Ele é o melhor em campo sempre pelo São Paulo, tirando o Caleri, claro, tirando o Patrick e o Caleri. Patrick, né, de vez em quando jogando ali na posição totalmente errada, mas a assistência, faz gols, o Patrick tem sido uma figura importante. O Gabriel Neves jogou demais pelo São Paulo, enquanto jogou agora esse ano aqui com o Rogério Ceni, até se machucar. E o Rogério Ceni, na primeira oportunidade que teve, ele tirou o Gabriel Neves. Nunca jogou 90 minutos, tá? Tenho quase certeza. Precisava de alguém da estatística, eu não sou esse cara, nunca serei o cara da estatística, mas tenho quase certeza, torcedor São Paulino, que o Rogério Ceni nunca deixou o Gabriel Neves jogar 90 minutos de uma partida. Nunca. Quando o Gabriel Neves contra o Santos tenta os lançamentos, tenta fazer algo a mais do que esse futebol patético de Rodrigo Nestor, de Igor Gomes, de Gabriel Sara, que graças a Deus foi embora, ou de Alisson, o Rogério Ceni tira o Gabriel Neves e fala que um volante ali deu 5 passes a esmo e que isso não pode acontecer e tirou o cara. A mesmíssima coisa aconteceu com o Ferrarese quando ele fala que não gosta daquela construção pelo meio. Beleza, então. Quando o técnico Rogério Ceni entra com Rafinha e Léo o ano inteiro, e Rafinha depois no segundo semestre passa a ser zagueiro e joga até na Copa do Brasil contra o Flamengo de zagueiro titular, o técnico tem que ser mandado embora. Então o Rogério Ceni, ele é duro demais nas palavras. Abram aí na sua memória agora, quando o Rogério Ceni fala de Patrick, de Luciano, Patrick e de Caleri, principalmente sobre o Caleri. O Caleri está sendo o artilheiro nacional, um dos caras que, se não está no São Paulo, o São Paulo hoje estava disputando com o Cuiabá, com o Curitiba, para não cair, tenho certeza disso. O São Paulo estaria junto com o Ceará, com o Cuiabá, com o Curitiba. Não tenho a menor dúvida que se o São Paulo tem o Pablo hoje no centroavante, ou o Trellis, ou o Gonzalo Carneiro, o São Paulo está brigando para não cair. Não é o Rogério Ceni que tira leite de pedra, não. É o Caleri que tira leite de pedra. É o Patrick que está sendo improvisado como atacante agora, que está tirando leite de pedra. O técnico, portanto, ele olha pro Caleri e quando ele vai falar do Caleri, ele fala exatamente assim, ó. O Caleri nos ajuda. O Caleri tem sido importante e está nos ajudando. Ele fala do Caleri como se ele fosse um pedreiro contratado, um faxineiro contratado, um advogado contratado, sabe? Eu tô falando um serviço terceirizado que você não pode fazer em casa. E aí você chega e contrata alguém.
O Caleri é um cara que tá ali para ajudar o São Paulo. O Nestor é São Paulo, na convicção do Ceni. Não tá ali para ajudar. O Nestor é São Paulo. O Léo, ele é São Paulo. Quem está ali de passagem, coadjuvante de passagem para ajudar é o Caleri. Reparem nas palavras dele e me digam se eu estou sendo injusto aqui. Ele trata o Caleri como um cara que está ali para ajudar. Ele trata o Patrick, nós sabemos como. Ele trata o Luciano, nós sabemos como. Não vou ficar falando aqui também que depois, não pode provar, nós sabemos que o Patrick também não joga os 90 minutos. Há quem diga que é físico, mas ele, quando vai tirar o Patrick, aconteceu 2 vezes já esse ano. Ele está para tirar o Patrick porque ele considera que o Patrick não tem condições físicas mais de jogar. O Patrick ou faz um gol ou dá uma assistência. O Rogério Ceni segura um jogador para entrar no lugar do Patrick e fala: peraí, Patrick deu assistência ou fez o gol, deixa ele jogar mais um pouquinho. Então não é que o Patrick não aguentava mais. Esse é o jeito do Patrick de jogar. Só que o Patrick sabe jogar futebol. E isso não agrada a Rogério Ceni. Ele não gosta de jogador que sabe jogar futebol. Ele gosta de jogador que cumpre o dever dele. Aí você pega o Ferrarese e coloca esse cara no banco de reservas, ou critica quando ele faz a partida igual fez a de ontem, e você perde, você entrega de mão beijada uma Sul-Americana pro Del Valle, onde o Lautaro Dias, prestem bem atenção, eu não estou falando aqui do Haaland, não estou falando do Benzema, eu não estou falando do Lewandowski, eu estou falando do Lautaro Dias. Esse cara entrou na zaga do São Paulo como se a zaga não estivesse lá. Fez os golzinhos, fez o golzinho dele, tem um outro gol do volante que também entrou como se a zaga não estivesse lá, e Léo segue sendo uma figura intocável nesse time do São Paulo. O Léo, ele é o zagueiro que mais dá espaço no futebol brasileiro. De novo, não vou comparar com o zagueiro do Juventude aqui porque eu não tenho a estatística para te passar, mas nós que assistimos o jogo do São Paulo vemos o espaço que o Léo dá em todas as partidas. Portanto, Luizão passa a ser, do nada, na ausência do Diego Costa, do Miranda, do Arboleda, ele passa a ser o melhor zagueiro do São Paulo. Luizão, que está indo embora do São Paulo. Joga Luizão, Léo e Rafinha. Luizão é muito melhor. Luizão se mostra muito melhor que esses caras a todo momento. Em todo momento, em toda dividida, em todo desarme, o Luizão se mostra melhor. O Rogério Ceni colocou o Luizão para jogar 3, 4 jogos seguidos. E o Luizão foi o único, não é que ele foi o melhor zagueiro, ele foi o único zagueiro do time. O único cara que desarma o adversário, o único cara que consegue ter um poder de defesa. Quando o Luizão não aparece no jogo contra o Atlético Mineiro e está no banco de reservas, entra o Ferrarese, por que o Luizão não jogou no lugar do Léo? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Porque o Luizão está indo embora, o Léo também está. O Rafinha também não vai ter mais contrato. Então o Rogério Ceni, ele causa ali uma desconfiança muito grande de saber se ele pode, ele está apto a ser técnico. Ele tirou o Luizão. O São Paulo briga pela Libertadores, pela vaga. Ele tirou o Luizão e tomou 2 gols em casa. O Atlético Mineiro sem Hulk, sem Nacho, sabe, muito desfalcado. E sem Guilherme Arana. O São Paulo tomou 2 gols desse time em casa. E aí você tem o Luizão no banco de reservas. O Luizão entrou depois, o gol do Sacha foi em cima dele, ele entrou frio. Ferrarese fazia o melhor jogo, melhor de todos, o São Paulo tirando o Caleri, ele tirou o cara da área, colocou o cara pro lugar do Rafinha e colocou o Luizão frio, tomou gol por ali. O certo era o Luizão ter jogado os 90 minutos, quando o Rogério Ceni vai justificar, ele justifica que o Luizão é um zagueiro canhoto e que tinha muitos canhotos no time. Aí você pega o time do São Paulo campeão mundial 2005, Fabão destro, Lugano destro, Ed Carlos destro, depois disso os campeões brasileiros lá, André Dias destro, Miranda destro, Pirulito, Alex Silva destro, Breno destro, tudo destro. Que esse cara tá falando de zagueiro canhoto? Qual que é a ideia para ter que ter zagueiro canhoto? Qual que é a bobeira agora? O cara teve a pachorra de colocar o Reinaldo numa posição que, perceba, se você tá com 3 zagueiros e o Wellington é o ala esquerda, o Wellington é o ala, o Wellington voltou para marcar o tempo inteiro e foi o cara que mais apoiou no ataque, ele ficou fazendo aquele corredor de ala. O Reinaldo, ele não voltou para marcar e ele não subiu para apoiar. O Rogério Ceni escalou o Reinaldo na posição mais burra, energuminosa que eu já vi na minha vida inteira, desde que eu assisto futebol. Desde 1990, que eu tinha 7 anos, eu assisto futebol desde ali. Eu nunca vi na minha vida um cara posicionado como o Reinaldo ficou ontem.
Nunca na minha vida. Rogério Ceni não está apto a ser técnico. Ele não tem essa aptidão. Ele pensa que é um gênio. Ele vê o jogo e acha o Nestor, o jogo de ontem. O Nestor é o melhor. Vai fazer muita falta. O Patrick é substituível. O Luciano é substituível. E o Ferrarese errou na construção. Luan vai ter que se ajudar muito, viu, Luan? Você vai ter que se ajudar muito para jogar nesse time. Porque depende só de você. Lá vem a falácia. Lá vem a falácia. Júlio Casares, seus 5 reforços não vão jogar com o Rogério Ceni. André Anderson, Nicão, Patrick, Ferrarese... Não, Patrick não. Ferrarese, Galopo e Bustos. Não vão jogar. Esquece. Não vão jogar. Então, se você falar que tem 5 reforços já para o ano que vem, e os 5 são esses daí que o Rogério Ceni talvez ponha o Nicão, esquece. Troca de técnico agora. O São Paulo não pode brigar pela 8ª vaga do Brasileirão jamais. Jamais. Troca de técnico agora. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu.